Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, estamos aqui, Senhor, nesta noite para mais uma vez estudar, Senhor, a Tua Palavra, ler este livro que estamos lendo, que estamos meditando. Nossa oração é que o Senhor nos abençoe, nos edifique, Senhor, que nós possamos entender cada vez mais a Tua verdade. E sobre esse tema tão importante do livro, Senhor, e assim sermos edificados e fortalecidos. Em nome de Jesus, com perdão, Senhor, dos nossos pecados. Fale conosco. Nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos continuar lendo o livro. Eu comecei com esse texto aqui porque nós estamos agora no capítulo, no segundo capítulo. Nós já vimos nós estamos na parte 1 do livro, que trata da natureza da igreja. Nós vimos as marcas da igreja, que é a união, a unidade, né? A unidade da igreja, as 3 marcas da igreja que nós vimos, a verdade e também a santidade, né? Então nós temos essas 3 marcas, irmãos, a unidade, a santidade e a verdade. São as 3 marcas da igreja, da verdadeira igreja. Semana passada comecei a ler com vocês o capítulo sobre a membresia da igreja. E nós vimos aqui sobre a necessidade dessa membresia, como existe uma aversão à membresia da igreja nos nossos tempos, né? Porque existe uma aversão à prestação de contas, porque existe aquele pensamento na modernidade de que a igreja, as pessoas se acostumaram a tudo querer ser agradadas, né? E a ver a igreja como um supermercado, onde elas, se alguma coisa lhe desagrada, elas procuram outra igreja, né? Então, há uma aversão, as pessoas hoje estão, a questão do individualismo, do homem querer ser satisfeito sempre, isso faz com que eles tenham uma aversão à prestação de contas e rapidamente saem da igreja. Também vimos que eles têm uma aversão ao compromisso de fazer parte de uma igreja local. E hoje, com a graça de Deus, né, nós vimos aqui até a frase de Joe Owen sobre esse assunto. E hoje, com a graça de Deus, eu vou continuar lendo com vocês sobre as razões para se unir a uma igreja. E eu li com vocês aqui esse texto, irmãos, de Gálatas, quando Paulo ele escreve a Galácia. Galácia era uma região, né? E nessa região haviam as igrejas. Então veja como Paulo ele não escreve assim. As cartas apostólicas são endereçadas às igrejas ou aos pastores, né, das igrejas, como é o caso de Timóteo, de Tito, né? Ou temos a carta de Filemon, que é direcionada a um irmão da igreja, a um irmão individual, mas a mesma essa carta, nós até estudamos ela aqui, nós vimos que sempre Paulo está se referindo à igreja, a uma igreja, né? Então,
as cartas apostólicas, elas são escritas, irmãos, sempre ou uma igreja local, ou os pastores, evangelistas, né, no caso Timóteo e Tito, ou no caso de Filemão, sempre relacionada às igrejas, a uma igreja, melhor dizendo. E quando nós olhamos Apocalipse ele tem as cartas às 7 igrejas. Então, a questão que se levanta desde o Novo Testamento é a necessidade da membresia da igreja. Nós vimos que uma coisa que combate isso fortemente é a aversão, uma coisa do nosso tempo gerada pelo individualismo, é uma aversão à prestação de contas e uma aversão ao compromisso. Eu queria ler com vocês essa parte ainda do compromisso. Se eu não me engano, na semana passada eu disse que eu ia ler de novo, e para nós relembrarmos, né, e reafirmarmos aqui e explicarmos um pouquinho mais. Então, mas eu vou só ler e tirar alguns pontos aqui rápido para a gente continuar a leitura. Então eu vou ler aqui na página 60. Diz assim: uma aversão ao compromisso. Mesmo quando as pessoas se unem a uma igreja, não é de se esperar, o pastor Jeff Johnson diz assim, né? Não é de se esperar que permaneçam comprometidas e fiéis. As pessoas não estão mais deixando a igreja por causa de erro doutrinário ou de outras preocupações bíblicas, mas porque ouvem sobre toda a empolgação que vem da nova igreja que abriu no final da rua. Ao invés de permanecerem fiéis ao corpo de crentes com os quais se uniram, eles correm ansiosamente pela rua para se juntarem ao entusiasmo. As pessoas também pularão do barco se ficarem magoadas. Os pós-modernistas são rápidos em mudar de membresia, mesmo pelo menor motivo. Já se foram os dias em que os cristãos permaneciam fiéis a uma igreja e procuravam resolver as suas diferenças com amor e humildade. O conselho de Paulo para Evódia e Sintique que se reconciliem no Senhor já não tem mais valor. Agora ouvimos: você tem que encontrar uma igreja que seja certa para você. Acho que esse espírito descompromissado não é assim tão novo. Até mesmo o teólogo puritano Joe Owen se queixava desses que ficavam saltando de igreja em igreja no final do século XVII. Também não aprovamos, aí ele cita aqui o Joe Owen, né? Também não aprovamos a prática daqueles que, diante de qualquer falha nas questões relativas à igreja, se julgam, devido a isso, suficientemente justificados para se afastarem imediatamente de sua comunhão. Condenamos muito mais aqueles que se deixam guiar por suas próprias suposições e mal-entendidos, pois fazem de suas próprias concepções precipitadas a regra de todas as administrações eclesiásticas e da comunhão. E ao menos que estejam satisfeitos em todas as coisas, não podem ficar quietos em lugar algum. Esse tipo de dependência aqui é a citação do Joe. Aí o Jeff Johnson volta a falar. Este tipo de independência é angustiante porque é contrário à verdade da palavra de Deus e à unidade dos irmãos. Embora todos os cristãos tenham um relacionamento individual e pessoal com Cristo, eles também são chamados por Deus a viver o seu cristianismo dentro da comunidade do povo de Deus. O cristianismo é pessoal, mas não individualista. Na verdade, é seu relacionamento pessoal e invisível com Cristo que obriga os crentes a terem um relacionamento corporativo e visível uns com os outros. O mesmo Espírito que une os crentes a Cristo é o Espírito que une os crentes uns com os outros. Amar a Cristo é amar o seu povo, e submeter-se a Cristo é submeter-se a uma igreja local. Alguns cristãos que vivem em grandes distâncias de uma igreja sólida podem não ter outra alternativa senão ouvir sermões gravados em casa com outros crentes durante um tempo. Mas os cristãos nunca devem se contentar com isso como uma solução a longo prazo. Alguns cristãos professos têm incontáveis desculpas para lidar de forma leviana com a membresia da igreja. Um espírito de individualismo está vivo e bem vivo. Uma aversão ao compromisso, submissão e responsabilidade também é prevalecente. No entanto, seja qual for a desculpa, a vida cristã não é projetada para ser experimentada de maneira independente da membresia, fiel e ativa, dentro de uma comunidade, de uma assembleia biblicamente organizada dos santos, a igreja local. Então,
quando nós amamos a Cristo, nós amamos a igreja local. E não é, irmão, por qualquer motivo que alguém deve sair de uma igreja, né? Mas hoje acontece muito isso por causa do individualismo prevalecente. Mas isso, como ele diz aqui, não é tão novo, porque já nos tempos de Joe Owen existia. Na verdade, sempre teve, de uma forma ou de outra, esse problema na igreja, tanto que o Joe Owen diz aqui, e eu achei bem interessante ele dizer, ele citar esse texto de Joe Owen, que o Joe Owen ele fala assim: também não aprovamos a prática daqueles que, diante de qualquer falha nas questões relativas à igreja, se julgam devido a isso suficientemente justificados para se afastar imediatamente de sua comunhão. Ou seja, qualquer falha menor, eles julgam que deve se afastar, né? Julgam que tem razão para isso, que isso é suficiente. E ele diz também aqui, é muito interessante essa outra parte: condenamos muito mais aqueles, né, que se deixam guiar por suas próprias suposições e mal-entendidos, pois fazem de suas próprias concepções precipitadas regras de toda a administração eclesiástica e da comunhão. E a menos que estejam satisfeitos em todas as coisas, não podem ficar quietos em lugar algum. Então eles viram critérios de maneira que, se a igreja não age de acordo com o que eles querem, então eles se afastam. E assim fazem continuamente, se a igreja não estiver agradando a eles em todas as coisas. Isso nunca vai acontecer, evidentemente, uma igreja nos agradar em todas as coisas, né? Porque toda igreja ela é imperfeita e nós também somos imperfeitos no nosso juízo. Essa questão da imperfeição ela está nos dois, né? Tanto nos membros da igreja, como na igreja, como um corpo local. Então nunca agradaremos 100% as pessoas, porque nós somos imperfeitos, e também porque o juízo das pessoas é imperfeito. Então tem que ter tolerância, né? Não é por qualquer motivo que nós devemos nos afastar da comunhão da igreja. A igreja, quem ama Jesus, ele diz aqui nessa parte, o Jeffrey Johnson, ama a igreja, a comunhão com os santos, e isso é muito importante. Nós não podemos ter uma vida com Cristo sem a comunhão com a igreja de Deus. Bom, eu vou entrar na outra parte agora, que é a parte que eu quero começar a ler hoje, estudar com vocês. Nosso tempo está curtinho, né? Porque o culto tem que ser rápido devido à questão da pandemia. Mas eu vou ler até onde nós pudermos. Então eu vou começar a ler aqui sobre as razões para se unir a uma igreja, né? Quais são as razões para se unir a uma igreja? E aí o pastor começa a falar assim: se a igreja é o povo unido e santo de Deus, a quem foi confiada a verdade, conforme o capítulo 1, né? Então isso somente faz sentido se o povo de Deus se unir em congregações locais. A Bíblia não vê a membresia da igreja como opcional para o crente, embora você possa não achar que a membresia ativa da igreja não seja tão importante. Há pelo menos 6 razões pelas quais envolver-se responsavelmente em uma igreja local é uma necessidade. Então o pastor vai apresentar aqui 6 razões, né? Então ele diz aqui nessa introdução a essas 6 razões: se Deus nos chama para nós sermos unidos, nós devemos, irmãos, como povo de Deus, a quem foi confiada a verdade, não tem sentido ficar sem a igreja. Então a questão é: nós vamos buscar viver unidos a uma igreja local. Mas ele apresenta aqui 6 razões bíblicas, né, sobre a necessidade de nós nos envolvermos responsavelmente em uma igreja local. Vamos pensar então nessas razões. Primeira razão que ele apresenta aqui: a membresia da igreja é presumida no Novo Testamento. Algumas pessoas enxergam a igreja local como um clube social ou um tipo de associação de voluntários. A igreja, no entanto, não é uma sociedade de voluntários, em que as pessoas são livres para aderir e sair segundo o seu bel prazer. Aqueles que pensam assim podem argumentar que a Bíblia não exige que os cristãos se unam formalmente a uma igreja local. No entanto, o Novo Testamento presume que os cristãos são membros de uma igreja local.
Assim como o batismo, a membresia na igreja não salva os pecadores, mas também, como o batismo, a membresia na igreja não é vista como opcional. O Novo Testamento não define a igreja como uma sociedade voluntária. Em vez disso, a igreja é vista na Escritura como uma família. Uma família não é algo que alguém escolhe, mas é algo ao qual se une por nascimento. E nos unimos à igreja pelo novo nascimento. Por causa disso, Michel Holton afirma com razão: uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu, é um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. Fecha aspas, né? Embora possamos ter que escolher, por causa da pluralidade de congregações a qual a Assembleia nos unir, escolher abandonar completamente a igreja não é uma opção bíblica, né? Então, ele coloca aqui um ponto bem interessante. A igreja não é um clube social, não é uma coisa que eu decido ir num clube, me associar a um clube ou uma organização humana. Não é uma associação, nesse sentido, não é uma associação voluntária, em que eu posso optar entre fazer parte ou não de uma igreja, mas é, como ele coloca aqui, uma família. Na família nós não escolhemos, né, a família que nós vamos nascer. Nós nascemos naquela família, aquela família é nossa família e pronto. E isso acontece por nascimento, né? Então nós somos dessa família. Então ele faz um paralelo com a igreja. A igreja também é uma família, de maneira que quando eu nasço de novo, eu estou naquela família de Deus. Então eu não vou escolher entre congregar ou não, entre me unir ou não a uma igreja. Se eu sou cristão, não há essa opção. Eu já sou parte de uma igreja, eu já sou parte da igreja e eu buscarei, né, fazer parte de uma igreja local, porque não é opcional não me envolver com a igreja. Na verdade, se trata da família de Deus. Aí ele coloca aqui: é claro que eu terei que escolher uma igreja, e eu terei que escolher, evidentemente, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, para me congregar, devido à pluralidade de congregações, ou seja, devido ao fato de que há muitas igrejas, não é? Mas isso não significa, irmãos, que eu posso optar entre fazer parte de uma igreja ou não. Se eu sou um cristão, se eu já nasci de novo, eu já faço parte da família de Deus, e eu então devo, e vai ser uma coisa natural para mim, que eu queira me unir a uma igreja de Cristo Jesus, a uma igreja local. Aí eu vou continuar lendo, e ele coloca assim, ele continua falando assim: além disso, o processo orgânico e natural de salvação é, número 1, a fé; número 2, o batismo; número 3, a membresia na igreja. Pois foi essa sequência que Lucas registrou no livro de Atos, de sorte, e ele cita Atos 2, versos 41 e 42, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então esse é o texto. Explicando isso, Jonathan Leeman diz: do ponto de vista não cristão, uma igreja local é uma associação voluntária. Ninguém é obrigado a se unir. Do ponto de vista do cristão, no entanto, não é. Uma vez que você tem escolhido a Cristo, você também deve escolher o seu povo. Uma coisa leva a outra. Escolha o pai e o filho, e você tem que escolher a família inteira. O que você faz por meio de uma igreja local. Essa citação aqui o pastor coloca para nós. Então veja, não é uma opção
então fazer parte de uma igreja, porque na medida que nós nos decidimos a seguir Jesus, a crer em Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confiamos nele, né? Claro que tudo isso é obra da graça, mas quando nós confiamos nele, imediatamente nós escolhemos também a família inteira, como ele diz. Então não existe isso de, bom, eu vou escolher só Jesus, mas eu não quero fazer parte da igreja local, né? Então ele continua assim: além disso, o Novo Testamento foi escrito o Novo Testamento foi escrito sob a suposição de que os cristãos são membros de igrejas locais, pois foi escrito principalmente não para indivíduos desconectados, mas para várias igrejas locais. Como Paulo se comunicava com os santos individuais, ele se comunicou com eles, dirigindo as suas cartas às igrejas e fazendo com que as suas cartas fossem lidas em voz alta nas reuniões de suas assembleias, conforme diz lá Colossenses 4,16. Paulo escreveu suas epístolas, por exemplo, 1 Timóteo, como a suposição de que os crentes são membros de uma igreja local, e para que eles soubessem como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, conforme 1 Timóteo 3, 14 e 15. Se precisamos saber como devemos nos comportar na igreja, isso implica que somos membros de uma igreja. De fato, muitas das responsabilidades da vida cristã não podem ser realizadas independentemente da membresia de uma igreja. James Bannerman entendeu isso quando declarou, abre aspas, né? Sozinho com Deus, devo perceber a Bíblia como se fosse uma mensagem dele para o meu eu solitário, destacado e separado dos outros homens, e sentindo a minha própria responsabilidade individual em recebê-la ou rejeitá-la. Mas a Bíblia não para aí. Ela trata do homem não apenas como uma unidade solitária em sua relação com Deus, mas também como membro de uma sociedade espiritual reunida em nome de Jesus. Não é um mero sistema de doutrinas a serem cridas e preceitos a serem observados por cada cristão, individualmente, independentemente e à parte dos outros. É um sistema de doutrinas e preceitos designado e adaptado para uma sociedade cristã. Fechado, né? Então, é verdade que existe o lado individual, eu tenho que crer, eu tenho que responder a Deus no Evangelho, quando o Evangelho é pregado a mim, eu tenho que me arrepender e crer em Jesus como meu Salvador. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia diz que não é para eu servir Jesus de forma individualista, mas de forma, vamos dizer assim, comunitária, junto com a igreja, junto com o corpo de Cristo, junto com o povo de Deus. E um detalhe aqui que ele fala, né, que eu citei logo no início: as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, elas presumem que as pessoas fazem parte de uma igreja, né? Então elas não escrevem, jamais os apóstolos escrevem a cristãos sem igreja, por exemplo. Isso não existe isso, né? Então sempre que eles escreviam às igrejas, aos pastores, ou como no caso a Filemon, que pertencia a uma igreja, né? Então, vamos continuar. Aí o pastor Jeff Jones continua. Em outras palavras, grande parte do Novo Testamento não pode ser devidamente compreendida e plenamente aplicada sem a existência da membresia da igreja. Além disso, o apóstolo Paulo não estava contente em ver conversões individuais. Paulo era mais do que um evangelista. Ele era um plantador de igrejas. Ele ou trabalhava o tempo suficiente em um determinado local para estabelecer uma igreja local, ou enviava um companheiro de trabalho como Silas ou Timóteo para aquelas regiões, até que fosse plantada uma igreja que pudesse governar a si mesmo. Plantar as igrejas era importante para Paulo porque a maturidade dos santos era importante para ele. E se o apóstolo Paulo gastou tanta energia plantando e estabelecendo igrejas, por que qualquer cristão pensaria que eles estão isentos da necessidade de ser membro ativo da igreja? Né? Então, irmãos,
ele trabalhava o tempo suficiente em determinado local para estabelecer uma igreja local, ou enviava companheiros de trabalho como Silas e Timóteo para aquelas regiões, até que fosse plantada uma igreja local. Então sempre Paulo trabalhou para que fossem plantadas igrejas. Nunca ele pregou sem esse objetivo, né, de deixar plantada uma igreja, ou enviar alguém para fazer exatamente isso, como o pastor Jeffrey Jones cita aqui, Silas e Timóteo. Ele continua então, por essas 3 razões, a igreja é uma família. O Novo Testamento foi escrito às igrejas e Paulo era plantador de igrejas. O Novo Testamento presume que os cristãos são membros de uma igreja local, e se essa é a suposição das Escrituras, então deve ser admitido que a membresia na igreja é um requisito bíblico para os crentes. Então vejam só que não há, irmãos, então como negar que o Novo Testamento presume que um cristão ele vai ser um membro de igreja, né? Por 3 motivos. Quais são? Primeiro, esse trecho aqui fala, o Novo Testamento foi escrito a igrejas, a igreja é uma família, segundo as Escrituras, como mostra as Escrituras, o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito a igrejas e Paulo é um plantador de igreja. Portanto, o Novo Testamento presume que os cristãos são membros de uma igreja local. Se isso é verdade, então nós devemos ser membros de uma igreja local. Essa é a primeira razão, porque o Novo Testamento presume que nós devemos ser membros de uma igreja. Qual é a segunda razão que a Bíblia dá como razão para nos unirmos a uma igreja local? Primeiro, o Novo Testamento presume que os cristãos são membros de uma igreja local. Qual é a segunda razão? A segunda razão é essa que o pastor dá. A membresia da igreja é evidência do novo nascimento. Isso aqui é muito importante, né? A membresia da igreja é evidência do novo nascimento. Vou continuar lendo aqui. Se a ordem natural é fé, batismo, então membresia na igreja, conforme Atos 2, 41, 47, então essa membresia é evidência do novo nascimento. Por essa razão, Mark Dever diz: quando uma pessoa se torna cristã, ela não se junta apenas a uma igreja local porque é um bom hábito para crescer em maturidade espiritual. Ela se junta a uma igreja local porque é a expressão do que Cristo fez dele, um membro do corpo de Cristo. Essa é uma citação do Mark Dever, que é um outro teólogo importante no nosso tempo, né? Contemporâneo nosso. Ele cita um outro teólogo também importante, J. Adams, e ele diz assim: J. Adams chegou ao ponto de dizer: a membresia da igreja era tão importante que Paulo e Silas batizaram o carcereiro filipense para que ele fosse inserido na membresia da igreja de Cristo à meia-noite, com as costas de Paulo ainda ensanguentadas devido às açoites recentes. Ele nem sequer esperou até de manhã. A identificação com a igreja de Cristo era importante. Sem ela é preciso ser tratado como um gentil e um publicano. Então, uma frase bem impressionante de Adams, né? Então, para mostrar a importância da membresia da igreja. Aí o pastor Jeffrey Jones continua. Por causa de sua união espiritual no corpo de Cristo, os cristãos são atraídos por uma força interna. Por essa razão, James Bannerman afirmou: se não houvesse um comando ou direcionamento positivo exigindo que os cristãos se unissem e formassem uma sociedade unida pela profissão da mesma fé, a própria natureza do cristianismo forçaria tal resultado. Com base em profissão comum de serem cristãos, os homens se veriam imperceptivelmente atraídos por outros crentes, por um poder irresistível, e nos vínculos do mesmo Salvador e do mesmo Espírito, eles sentiriam e possuiriam um laço mais próximo do que parentesco e uma relação mais sagrada do que a de sangue.
na alegria e na tristeza comum que os cristãos e nenhum outro, senão os cristãos, compartilham, na única fé e no único Salvador em que eles se alegram juntos, nas mesmas esperanças e temores, no mesmo livramento do pecado, na mesma vitória, através da salvação recebida e compartilhada. Há uma união de um tipo mais íntimo, produzida e consolidada, que para eles não é uma questão de escolha, mas de necessidade inevitável. Então, irmãos, vejam, ele citou aqui o pastor Mark Dever. Quando uma pessoa se torna cristã, ela não se junta apenas a uma igreja local porque é um bom hábito para crescer na maturidade, ela se junta a uma igreja local porque é a expressão do que Cristo faz dele. E ele citou também James Bannerman, que diz que há, na verdade, um impulso, irmãos, uma obra do Espírito nos impulsionando à unidade, a nós nos unirmos numa igreja. É uma expressão realmente de que a pessoa nasceu de novo. O pastor conclui esse ponto assim: os santos se amam, cuidam uns dos outros e se sentem mais próximos do céu quando estão juntos. No passado, em certos países, a perseguição, a angústia e várias ameaças não podiam impedir os cristãos de se reunirem regularmente. Cristãos de antigamente se encontravam frequentemente nas florestas, nos campos ou até mesmo em antros escuros ou cavernas. Eles não se importavam de viajar muitos quilômetros em condições difíceis. Tudo o que eles sabiam era que amavam o Senhor e desejavam se encontrar com os irmãos para adorar o Deus vivo coletivamente e desfrutar da comunhão dos santos. Se alguém não ama os irmãos, mesmo em seu estado imperfeito e não glorificado, então devemos nos perguntar se essa pessoa realmente nasceu de novo na família de Deus. Então, quem ama a Deus, quem ama a Jesus, quem já nasceu de novo, quem já foi regenerado, há um impulso, irmãos, para a igreja, porque quem ama a Deus ama a sua igreja. Quem ama a Jesus ama o seu povo. Bom, eu vou ficar por aqui. Então nós vimos duas razões, né? Qual é a primeira razão? Para ser membro da igreja, bíblicas, porque o Novo Testamento presume, e a segunda porque é evidência do novo nascimento. A semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ver as outras razões, tá bom? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, obrigado porque nós podemos meditar mais um pouco, Senhor, na sua palavra. Nos fortaleça neste propósito cada vez mais firme, Senhor, de amar e de servir o Teu povo, de Te adorar juntamente com o Teu povo, Senhor. Seja esse propósito mais firme em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Teu nome santíssimo seja cada vez mais glorificado, Senhor, nas nossas vidas nisso, meu Deus, e para o bem da Tua igreja, para o nosso bem e tanto para nós beneficiarmos a igreja como para nós sermos beneficiados por ela, e o Teu nome ser louvado e o mundo conhecer o sal, a salinidade, a luz do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém, graças a Deus.